Se você sente que não pertence mais ao seu emprego atual, que você precisa pedir demissão, mas você ainda não sabe como fazer isso, você quer viver do seu negócio, você quer se dedicar ao seu negócio, porém aquele medo de ficar sem um salário ali, sem ter um fixo todo mês, ainda te trava de pedir demissão? Então fica comigo, porque nesse vídeo eu vou te mostrar que existe sim, como se fosse um método, um passo a passo, para que você siga e veja realmente quando é o momento de você pedir demissão do seu negócio. Porém, você vai ter ali toda uma estrutura para você até chegar o momento de você pedir demissão, tá bom? Então seja muito bem-vinda, eu sou a Bárbara e aqui no canal Profissão Empreendedora eu falo com você sobre empreender, falo sobre empreendedorismo, porém de uma forma leve e descomplicada para você que quer viver do seu negócio. Então, se você gosta de conteúdos sobre esse tema, sobre empreendedorismo, sobre viver do seu negócio, então já se inscreve aqui no canal agora mesmo para não perder nenhum vídeo novo. Ativa o sininho, tá bom? Eu já passei por essa fase e minhas mentoradas e minhas alunas também, onde você está no trabalho CLT, só que você precisa empreender. É o que bate forte no seu coração. Só que você não consegue conciliar as duas coisas em alguns momentos. Então você não consegue fazer o seu negócio crescer porque você está ali precisando se dedicar a tantas horas por dia, né? Mais o transporte, muitas das vezes o horário de deslocamento que você tem para ir voltar do trabalho. Então você fica naquele dilema, né? Ou eu fico no trabalho fixo, mesmo eu não me sentindo mais bem nesse lugar, não me sentindo pertencente a esse mundo corporativo, mas eu tenho um salário fixo por mês. Ou então eu vou ali, corro atrás de viver de fato do meu negócio. Então, só que de início, né, a gente não sabe quanto que vai receber. Empreender não tem um salário fixo. Então eu sei muito bem que passa na sua cabeça, porque é o que passou na cabeça das minhas mentoradas, né? Ainda tenho mentoradas que ainda estão no CLT para fazer essa transição, para empreender, tá? E eu também já passei por isso. Então, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui de uma forma leve, para contar para vocês um pouquinho do meu relato, contar um pouquinho sobre o que minhas alunas passam e passaram também, para que você tenha ali uma clareza, tá bom? Para que você consiga se orientar de quando é o melhor momento para você pedir demissão. Então, para começar, o que eu recomendo? Não comece pedindo demissão do trabalho já no impulso, tá? Vou passar aqui para você um passo a passo para que você não cometa esse erro. Porque se você chega hoje e pede demissão no impulso, simplesmente eu vou tentar viver do meu negócio, pode ser que no mês seguinte ou no outro você não tenha como arcar com as despesas que você já se mantém com essa fonte de renda que é esse emprego CLT. Então, antes de mais nada, não cometa esse erro de já chegar pedindo demissão do CLT. E agora eu vou te passar aqui um passo a passo para você se guiar, baseado em como foi a minha experiência que pedi demissão do CLT em 2018, hoje estamos em 2026, eu não precisei mais voltar para o CLT, assim, preciso desesperadamente para pagar as contas, não. Sei que se um dia eu quiser voltar para o CLT é porque eu quero, então é isso que eu desejo para você também. Então, eu comecei meu negócio em julho de 2016 e em dezembro de 2018 eu pedi demissão. Mas tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre isso. Vou deixar aqui abaixo para você conferir. Então, o primeiro passo que eu vou colocar aqui para você é você ir fazendo como se fosse um test drive, tá? Você continua no seu emprego CLT e aí você vai ter ali o seu produto ou serviço. Você começa a divulgar. Divulga para amigos, familiares, crie na rede social, né? Veja de acordo com o que você trabalha, qual a rede social é a melhor, mas eu sempre sugiro o Instagram, aí para a maioria dos negócios, pelo menos das minhas alunas e mentoradas, sempre sugiro começar ali pelo Instagram. Não adianta também você chegar e querer estar em todas as redes sociais se você não vai ter tempo hábil para isso. Então foque a princípio em uma rede social, e aí você vai testar esse seu produto ou seu serviço. Você vai começar a divulgar, as pessoas vão comprar, e aí você vai ver se realmente vale a pena continuar investindo nisso. Porque, às vezes, tem um produto, um serviço que é maravilhoso na nossa cabeça, mas a gente não consegue vender. Então, se você já sai pedindo demissão do trabalho, sem ter essa certeza, você corre um sério risco de ter que voltar a pedir, a procurar um trabalho novamente. Então, antes de mais nada, valide a sua ideia.
comece a vender, peça feedback de todos os clientes, tá? Um pós-venda, tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui abaixo também, falando sobre o pós-venda. Então você vai começar a perguntar para os seus clientes o que eles acharam, vai fazendo as melhorias que forem necessárias, para que você veja, realmente, eu estou conseguindo aumentar as minhas vendas semana após semana, mês após mês. O que está realmente me travando de fazer mais vendas é apenas o CLT, né? A questão de eu ficar ali 8, 10 horas por dia trabalhando no CLT, aquelas 8 horas, sei lá, que eu fico, mais as 2 de transporte, 4 horas de transporte, é o que realmente me faz ter menos tempo, e com isso eu vendo menos. Se não fosse isso, eu conseguiria, de fato, entregar mais, pegar mais encomendas. Aí sim, você já consegue ter o primeiro passo, o primeiro direcionamento. Você já testou a ideia está validada. Então esse é o primeiro passo que você deve fazer. Já o segundo passo é você ter uma reserva de emergência. Tá, mas o que é isso, Bárbara? A reserva de emergência é você ter ali um valor que você possa cobrir as suas despesas nos próximos meses, enquanto você está ali testando, digamos assim, ainda o seu negócio, tá? Depois que você pedir demissão. Porque você, antes de pedir demissão, você vai testar. Então, realmente, as vendas estão aumentando. Mas pode ser que assim que você peça demissão, no primeiro mês, alguma coisa aconteça e você não consiga vender bem. Então, como você vai pagar suas contas no mês seguinte, as contas que você usava o dinheiro do CLT, tá? Então, para fazer essa transição de carreira, né, digamos assim, ter saído do CLT e empreender, tenha essa clareza também, tá? Você precisa ter uma reserva ali. O ideal, né, normalmente é ter uma reserva de 1 ano ou de pelo menos 6 meses, mas sabemos que muitas das vezes, para quem empreende, isso não é possível. Mas se você puder ter uma reserva ali de pelo menos uns 3 meses, mas sabendo que você vai ter que trabalhar muito no seu negócio para você vender muito e conseguir ter valores suficientes para pagar as dívidas que você tem, as despesas nos próximos meses. Você tem que ter tudo com muita clareza na sua mente. Porque você pode pedir demissão hoje e muita coisa pode mudar no mundo e você ter menos vendas. Ou você ter um boom de vendas, também é possível. Então tenha muita cautela antes de pedir demissão do emprego, tá? Se possível, faça sim essa reserva de emergência. Porque se você já chegar pedindo demissão, pode ser que daqui a 1 ou 2 meses você precise voltar. Isso é o que a gente não quer, né? Quando a gente empreende, quando a gente ama o que a gente faz, a gente não quer ter que voltar atrás. Então, eu sempre recomendo isso para as minhas alunas e mentoradas, e é por isso que eu estou deixando essa recomendação aqui para você também. Agora, um pulo do gato que eu quero deixar aqui, uma dica extra, nunca saia brigada em emprego nenhum, tá? Sempre tente manter as portas abertas, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, se um dia você precisar voltar para aquele trabalho, pode ser até mais fácil do que conseguir um outro trabalho, passar por todo o recrutamento e seleção novamente. Então, se você deixou ali as portas abertas no emprego, se você pediu demissão, mas você cumpriu, por exemplo, cumpriu o aviso prévio, você foi uma boa profissional, você sempre chegou no horário, você cumpriu tudo certinho, enfim, você se deu bem com chefes e colegas de trabalho, você sabe que se um dia você precisar voltar, você pode ir lá e contar com essas pessoas, você pode contar com essa empresa, a empresa vai ver, nossa, foi um realmente excelente profissional, né? Saiu porque foi tentar algo melhor, mas precisou voltar em algum momento. Então, não saia simplesmente brigada, não saia simplesmente, porque eu vou fazer acontecer. Mas você pode, né, pedir demissão caso você queira explicar, eu vou tentar viver do meu negócio, eu quero fazer isso dar certo. Então, por isso que eu vou pedir demissão, para não atrapalhar as minhas funções aqui no trabalho, para que eu não precise acontecer de chegar atrasada ou de faltar. Então, eu quero sair daqui, porém, deixando as portas abertas para caso algum dia eu precise. É claro que você vai estar torcendo para nunca precisar, né? E vai fazer por onde para que não precise. Mas deixe sempre as portas abertas para caso algo aconteça nessa sua caminhada empreendendo. Passo número 3. Agora vamos falar um pouquinho sobre a gestão do tempo, tá? Porque enquanto você está ali ainda no CLT e empreendendo, você precisa de fato organizar o seu tempo para dar conta de tudo. Se você é mãe empreendedora com crianças pequenas, aí é que você precisa ter mais esse controle ainda da gestão do tempo, não é mesmo? Porque muitas coisas acontecem nessa questão do ser mãe e empreender. Muitos imprevistos acontecem. Para quem deixa o filho, vamos supor, é separada e o filho fica fim de semana com o pai. Aí você se programa para sair para vender ou para fazer encomenda e naquele fim de semana o filho vai ficar com você. Então você já fica ali meio perdida. Então assim,
Para quem saiu do CLT, então não vai ter como, supondo, tá, pagar alguém para ficar com o filho ou pagar a escola. Então você vai contar com os horários que a criança está na escola para você produzir ou para você fazer as entregas enquanto a criança está na escola. Só que aconteceu alguma coisa, a criança pegou alguma virose, tudo acontece, gente. Quando você é mãe, você tem que estar preparada para tudo. Você vai ter que ficar uma semana em casa. Ou chegou a época de férias, você vai ter que ficar ali um mês em casa, 2 meses com a criança em casa. Então, como você vai fazer para fazer essas entregas, essas encomendas? Então, você precisa ter ali um controle muito certinho da gestão do tempo, porque imprevistos acontecem, principalmente para quem é mãe, porque não depende só do seu tempo, né? Não depende só de você. Depende também, em primeiro lugar, né, de tudo que acontece com o seu filho, principalmente quando ele é criança pequena. Então, tenha o controle da gestão do tempo. Enquanto você está no CLT, ok, aos sábados e domingos, ou no dia da minha folga, como que eu me organizo para produzir, para fazer minha entrega, para colocar posts nas redes sociais, para gravar conteúdo, caso você precise gravar. Então, organize a sua gestão do tempo. Que horas eu vou fazer essa determinada atividade? Que horas eu vou fazer essa? Que horas eu vou fazer essa? Enquanto eu estou no CLT. Organize, coloque no papel mesmo, que fica muito mais fácil. Tá, e quando eu saí do CLT, essas X horas que eu usava por dia, entre deslocamento de casa, trabalho, volta e tudo mais, e trabalho, essas horas por dia, como que eu vou usar, organizar ela no meu tempo para ser produtiva no meu negócio? Então, organize isso, coloque no papel, coloque ali certinho, tal horas eu vou fazer isso, tal horas eu vou fazer aquilo, para que depois que você sair do CLT, você não fique tão perdida, a ponto de chegar, tá, e agora? Eu tenho tempo livre, mas não sei nem por onde eu começo, não sei o que fazer, e aí acaba, o que acontece com muitas pessoas, acaba procrastinando. E aí fica naquela de eu não faço vendas, eu não consigo vender. Por quê? Porque não se organizou. Porque não se organizou antes em relação à gestão do tempo, em relação a se acontecer alguma coisa com quem que meu filho vai ficar, em relação a, tá, e hoje choveu, eu não tenho como ir fazer entrega porque caiu um temporal, eu não tenho como, enfim. Você precisa já ter tudo muito bem organizado. É claro que muitas coisas fogem do controle, gente. Mas se você tiver tudo mais ou menos organizado ali, vai facilitar demais a sua vida. O passo número 4 é você ter, de fato, um planejamento estratégico para viver do seu negócio. Não adianta você fazer tudo isso e você não sabe por onde começar depois que pedir demissão do trabalho. Porque uma coisa é você vender enquanto está no CLT, você tem aquela segurança de estar recebendo. Outra coisa é quando você não tem mais a segurança de um valor fixo que vai entrar por mês. Então, faça um planejamento do seu negócio. Para que eu consiga vender X valor por mês, vamos supor aqui, tá? Você quer começar, no momento você vende R$300 por mês. Venda, tô falando em venda, tá? Não estou falando aqui na sua mão de obra, tô falando em venda. Você vende no total R$300 por mês. Você quer vender R$1.000 por mês. Então, quais as ações que eu preciso fazer para isso? Enquanto estou no CLT, ok, enquanto estou no CLT eu não consigo ir além de R$800 por mês porque eu não tenho determinado tempo. Mas se eu sair do CLT, eu vou conseguir vender pelo menos de 2 a 3 mil por mês. Porque eu vou ter mais tempo livre e aí eu vou fazer isso, isso e isso. Então, coloque no papel um planejamento do que você vai fazer. Se você trabalha, por exemplo, com doces, como era o meu caso, você vai para o iFood, você vai ter revendedores, você vai ir em pontos de venda e colocar seus doces lá, né, conversar com a pessoa para que a pessoa compre seus doces. Eu nunca recomendo que vocês deixem nada em consignação, ok? Ainda mais quem trabalha com produtos perecíveis, produtos que vão estragar. Então, bom, depois podemos falar mais sobre isso. Eu posso, se vocês quiserem, pede aqui, faça um vídeo sobre consignação, que eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Porém, eu não recomendo. Então, eu posso explicar como eu faço, como eu fiz, né, no meu negócio na Anápolis Cake, como eu fiz para não deixar em consignação e conseguir, de fato, vender para essas empresas que elas compravam comigo para revender. Então, no seu planejamento, você vai colocar tudo isso. Eu vou ter pessoas que revendam para mim, eu vou ter pessoas ali como se fossem afiliados, né, que vão divulgar apenas, elas não vão ter o produto em mãos, mas elas vão divulgar. E se vier alguém ali vindo através da indicação delas, eu passo um valor para elas, como se você tem influenciadores. Eu vou ter influenciadores. Quais influenciadores? Eu vou atrás de quais influenciadores. Se você quiser também um vídeo, eu posso falar sobre isso, só sobre isso.
sobre influenciador, como achar, como encontrar o melhor influenciador para o seu negócio, tá? Comenta aqui abaixo, quero vídeo sobre influenciadores que eu gravo, tá? Toda ideia que vocês tiverem, podem deixar aqui abaixo nos comentários. E se até agora eu já tô te dando alguma clareza, tá? Você curte esse vídeo aqui, tá? Se já te deu, assim, alguma luz, algum norte, mas aguarda que ainda vou passar mais alguns direcionamentos para você. Então, vamos lá. Tudo isso você tem que ter muito bem planejado. O quanto você quer, o quanto você precisa receber por mês. É claro que você pode muito bem colocar ali, eu quero 10 mil por mês, eu quero 20 mil por mês, eu quero 30 mil por mês. Só que se você está começando agora, se neste momento você vende 300 reais por mês, é bem menos provável que daqui a um mês, por mais que você peça demissão, você consiga vender 10 mil. Então vai um passo de cada vez. Eu quero, no primeiro mês após pedir demissão, vender X. Então você coloca isso como uma meta, você tem isso como um objetivo, você vai traçar um passo a passo para chegar nisso. Tudo isso, como eu falei aqui. O que eu vou fazer, quais vão ser as formas de eu vender para eu chegar nesse passo a passo. Depois você vai colocar uma próxima meta. Tá, eu já atingi ali os R$1.000 por mês, já estou fazendo ali há 2, 3 meses R$1.000 por mês. Agora o meu próximo objetivo é 1.500, é 2.000. Tá, e o que mais eu vou ter que fazer? Porque se você continuar fazendo só o que você já faz, você vai continuar recebendo o que você já recebe. Você vai continuar vendendo, obviamente, o que você já vende. Então você já estrutura isso, gente. Eu sempre aconselho ter isso num papel, para você ter uma visão mais clara, uma visão ampla do negócio. Ah, isso aqui é um negócio, você está começando um negócio. Então, leve isso com mais seriedade e não deixe tudo só na cabeça. Ah, eu sei na minha cabeça o que eu vou fazer, só que a nossa cabeça, primeiro, que às vezes é um pouco falha, a gente esquece de algumas coisas, a gente esquece de ideias que a gente teve para o negócio. Então, anote todas as ideias que você tiver. Ah, Bárbara, eu gosto de bloco de notas. Ok, coloque no bloco de notas. Porém, assim que possível, passe isso para o papel, para você ter realmente uma clareza. E agora vamos falar sobre o momento certo, o momento ideal para você pedir demissão do CLT, para realmente viver do seu negócio. Então vamos lá, você já validou a sua ideia de negócio, você já mostrou para amigos, familiares, você já está vendendo pelas redes sociais, enfim, pelo WhatsApp, você já tem vendas ali todos os meses. É o primeiro passo que você fez, então dá um check ali. Você também já tem uma reserva ali para os próximos meses, você já tem o valor para você arcar com as despesas vindo desse CLT, ou vindo de renda extra, ou já veio do seu negócio, você já fez essa reserva. Então, ótimo, você já tem uma reserva para os próximos meses, para você ficar um pouco mais tranquila em relação às vendas do seu negócio. Você também já fez o planejamento e as suas vendas estão só aumentando. Se as suas vendas não estão aumentando, então você precisa fazer uma análise do seu negócio, porque não vai adiantar nada, tá? Você pedir demissão, mas as vendas não estão aumentando, estão regredindo, eu estou tendo menos clientes, menos procura, então você vai ter que ver onde você precisa fazer alguns ajustes no seu negócio, porque para você pedir demissão, o seu negócio precisa realmente estar ali aumentando as vendas todos os meses está tendo aumento de procura. Ah, Bárbara, não está tendo tanto aumento de vendas, por quê? Porque eu trabalho, como tem mentoradas minhas, tá? Como tenho alunas também que fazem, por exemplo, eu trabalho com pasta americana para festas, né? Então, é um trabalho que requer muito cuidado, que requer muito tempo. E aí, só no tempo em que a pessoa está em casa e não está no CLT, não consegue produzir tudo de acordo com a demanda que tem vindo, que realmente está aumentando. Então, isso aí é um ponto também para você observar. Ah, Bárbara, eu estou vendendo só ainda R$1.000 por mês, eu já poderia estar vendendo 2.000. Por quê? Porque tem clientes já me procurando para fazer reserva, para fazer encomenda, mas eu não tenho tempo. Então, você vai entender que realmente o que te trava agora é só o tempo. E que se você pedir demissão, você de fato vai fazer o seu negócio decolar. No meu negócio, na Anápolis Cake, eu fui me estruturando também aos poucos, né? Com essa questão da reserva, na época eu não fiz tanto tempo, mas eu já tinha ali revendedores. Eu não lembro agora se eu já tinha pontos de venda. Não, quando eu pedi demissão, eu acho que eu ainda não tinha pontos de venda. Porém, eu já estava ali, eu já tinha ganhado, né, a primeira seleção, que foi o Guru de Negócios da Aliança Empreendedora. Então, eu ganhei uma viagem com tudo pago para São Paulo, sul do Rio de Janeiro. Então, uma viagem com tudo pago para São Paulo. O meu negócio já estava começando a ser reconhecido. Lá foi um treinamento, recebi mentoria por 6 meses. Então, tudo isso também já foram pontos para eu validar a minha ideia.
Então, eu vi ali se realmente era o momento. No vídeo eu vou deixar aqui para vocês, onde eu explico direitinho, tá? Para vocês como eu pedi demissão. Eu já tinha o planejamento e eu já tinha revendedores. Então, eu dependia só de mim as vendas. Porque se eu ficasse só dependendo dos meus amigos, dos meus familiares e sei lá, de todas as outras formas, mas só eu, era uma coisa. Agora, tendo outras pessoas revendendo, nos produtos eu chegar em pessoas novas que ainda não me conhecem, que ainda não conheciam o meu trabalho, meus produtos. Então eu vi que meu negócio estava crescendo a cada dia mais. Por isso, eu fui lá e meio que tive que pedir demissão em um determinado momento, porque foi quando eu ganhei esse primeiro prêmio, eu ia para São Paulo. No vídeo eu falo melhor, no outro vídeo, porém eu já estava com isso planejado ali. Eu já tinha tudo em mãos de como eu ia fazer, se eu saísse do CLT, quando eu saísse, qual seria o meu próximo passo. Eu estava ainda vendendo com revendedores, eu queria ir em pontos de vendas, para isso eu tinha que ter tempo, para poder ir nesses comércios que não eram aqui na região onde eu moro, eram em regiões mais distantes. Então, como eu ia fazer para ir nesses comércios? E por que eu escolhi esses comércios de regiões distantes e não de onde eu moro? Porque o meu produto eu já tinha identificado pela persona, meu público-alvo. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui falando sobre isso, que o meu público mesmo, que mais ia comprar meu produto, não estava aqui onde eu moro, tá? Naquela época. Então, por isso, eu tinha que ter tempo hábil. Então, tudo foi planejado para que eu conseguisse, de fato, viver no meu negócio. É isso que eu passo também para as minhas mentoradas e para você agora. Então, se você já tem esse planejamento, tanto financeiro quanto do negócio, então você já decidiu, já definiu que realmente é o momento de pedir demissão? Então, converse com seus superiores, né, com seus chefes, com seus líderes aí da empresa que você trabalha. Tenha uma conversa franca, veja se é possível alguma negociação ou não, né? Cada empresa tem a sua forma de trabalho. Pergunte, tire todas as dúvidas no departamento pessoal, né, no RH. Converse com a equipe lá, tá? E o que eu vou ter direito, o que eu não vou ter, se informe tudo certinho, mas deixe sempre as portas abertas para caso você precise voltar. Tá? Eu já falei sobre isso aqui. Não deixe as portas fechadas, porque é muito mais fácil, caso você precise voltar, nem que seja por um período. Eu preciso voltar a trabalhar no CLT por pelo menos mais 6 meses ali, e aí sim eu vou me estruturar para viver do meu negócio. Então você tem para onde voltar, caso tenha vaga também no momento, né? É muito mais fácil você voltar para um lugar que todo mundo já te conhece do que conquistar um novo trabalho. E de verdade, empreender é difícil, é desafiador. Você muitas das vezes vai trabalhar muito mais horas do que você já trabalhava no CLT. Tem pessoas que acham que não, né? Eu vou empreender porque eu vou trabalhar menos, eu vou poder viajar, eu vou poder ter tempo livre para isso, para aquilo. Só que quem empreende de verdade, quem quer viver do negócio, principalmente ali enquanto está estruturando o negócio para ele crescer, você trabalha muito mais. Você trabalha muito mais do que no CLT, tá? Então, de verdade, você tem que ter essa ciência antes de sair do trabalho, porque empreender é difícil demais, é desafiador demais. Só que você ficar infeliz em um lugar, né, que você não se sente pertencente, não que o local seja ruim, como era o meu caso, não era um local ruim de trabalhar, mas eu não me sentia pertencente àquele lugar. E a nenhum outro lugar de CLT, sabe? Eu não me sentia pertencente mais ao mundo corporativo que eu sempre almejei, que eu me formei, né, em recursos humanos, eu fiz pós-graduação na área. E eu já não me sentia mais pertencente no mundo corporativo. Então, para você ficar infeliz em um lugar esperando a aposentadoria daqui a não sei quantos anos, de verdade, pense bem, porque empreender é desafiador, mas se realmente isso brilha os seus olhos, como sempre brilhou os meus, é feliz demais. Você vai ser cada dia mais feliz, porque você vai estar fazendo o que você ama. Então, por mais que você trabalhe, por mais que de madrugada você acorda tendo uma ideia de negócio. Você vai lá e anota, você vai planeja e você executa. Gente, isso é muito bom. É ficar até tarde planejando, produzindo, entregando e ter aquela satisfação de, nossa, eu entreguei esse produto, esse serviço, o cliente elogiou. Vocês não têm noção do quanto isso é gratificante pra gente que empreende. Então, se você quer viver do seu negócio, acompanhe aqui os vídeos do canal. Eu vou deixar aqui abaixo também a comunidade Profissão Empreendedora, que é uma comunidade que eu tenho para mulheres que querem viver do seu negócio. Tá? Já curte esse vídeo se ele foi útil para você e comenta aqui abaixo qual o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal. Um abraço, tchau, tchau.